Abra sua Bíblia, irmãos, no Salmo 85. Aleluia! Glória a Deus! Glória! O texto base que está sendo trabalhado, o versículo, na verdade, é o versículo 6. Mas eu vou fazer uma exposição de todo o texto. Mas vamos ler somente o versículo 6 e os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos acompanhando na proporção que estaremos pregando. O tema é alegria em Deus, a marca do verdadeiro avivamento. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, ou a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Leia para mim. Glória a Deus, para que em ti não se alegre o teu povo, para que em ti o seu povo não tenha alegria. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome nesta noite. Queremos te engrandecer, te exaltar, porque, ó Deus, o Senhor está neste lugar, porque o teu povo se congrega nesta noite para adorá-lo, para bendizer o teu nome. E o Senhor, de forma especial, tem se manifestado no meio do povo, ó Deus, recebendo a adoração da tua igreja. E nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine a tua palavra nesta noite. Venha alegrar o nosso coração por meio, ó Deus, da tua presença graciosa falando à tua igreja. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, o Salmo 85 é um salmo que é exposto através de uma oração comunitária de Israel. É um salmo que provavelmente ele foi escrito após o exílio, ou o retorno do exílio babilônico. O povo estava ferido, o povo estava enfraquecido, o povo estava espiritualmente ruim, estavam distantes da realidade de Deus, estavam distantes daquilo que eles deveriam viver, e aqui eles expressam o desejo de que eles sejam vivificados, restaurados plenamente, mostrando que não somente uma restauração política seria necessário para o povo, mas que uma restauração espiritual, uma renovação espiritual é que traria de fato alegria ao coração do povo. Então o povo ele experimenta aqui a realidade, ou uma realidade paradoxal. Por um lado, o povo havia sido restaurado, ou havia sinais de restauração, como vemos do verso 1 ao verso 9. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a da tua ira, ou toda, ao furor da tua ira te desviastes. Mas por outro lado, ainda havia lutas deles, havia frieza, havia distanciamento da espiritualidade que eles precisavam, havia uma distância daquilo que Deus queria para eles, ou daquilo de como eles deveriam estar, para aquilo que na realidade eles estavam vivendo. E o que eles queriam, conforme o verso 4 a 7, é esta restauração espiritual, um mover espiritual de Deus para restaurá-los. Este salmo, no entanto, irmãos, revela
que avivamento verdadeiro não se limita, de fato, à libertação política, não se limita a conquistas, conquistar as coisas ou viver numa situação favorável financeiramente, geograficamente, não traduz, de fato, restauração espiritual. Mas o que eles queriam, queridos, era que a renovação espiritual gerasse no coração deles aquilo que eles estavam necessitando, apesar de estarem apáticos à própria realidade, estarem distantes da espiritualidade. O que eles queriam era que a alegria em Deus pudesse brotar no coração, de que a alegria de que tanto cantavam quando ia à casa do Senhor, a alegria de que tanto estava se tornando, ou que era presente no coração deles, voltasse novamente. Eles queriam renovação, mas renovação que gerasse alegria em Deus, do começo ao fim. Nós vemos, irmãos, que o clamor do povo é exatamente esse: Senhor, dá-nos vida de novo, para que em Ti haja alegria, gozo, regozijo. O fundamento da esperança deles, irmãos, começa do verso 1 ao verso 3, que é exatamente o lembrar das obras de Deus. O salmista ancora, diante de tudo que estavam vivendo, deste momento de tragédias que viviam, ele se ancora na esperança comunitária, lembrando as obras redentoras de Deus, aquilo que Deus já havia feito, aquilo que Deus havia tornado possível na vida deles, também como perdão, restauração, cessação da sua ira. Eles estão lembrando que Deus cessou a ira, que Deus havia perdoado eles, e eles trazem isso, porque o que eles começam a mostrar, que esta esperança de olhar para o passado, de olhar para as obras de Deus, se fazia necessário para que no futuro ou no amanhã eles pudessem da mesma forma receber da ação de Deus. E mostra que aqui ele não é qualquer clamor por avivamento, eles estão clamando, irmãos, olhando ou trazendo à memória a fidelidade de Deus. Eles estão clamando, trazendo à memória a fidelidade do Senhor. No verso 1, quando ele diz: tu fosse favorável, o verbo aqui está indicando uma ação deliberada de Deus em favor da comunidade, mostrando que aqui não é uma ação neutra de Deus. Ele está mostrando uma graça ativa, uma graça operante, uma graça presente. Ele diz que o Senhor restaura a sorte, ou restaurou a sorte de Jacó. Ele fala de fato de restituição integral. O povo que não tinha terra, agora volta à sua terra. O povo que estava distante de Jerusalém, volta à sua terra, de onde eles adoravam a Deus no templo. Retorno deles traduz dignidade. O povo volta à sua dignidade, o povo volta à sua prosperidade comunitária, planta, e eles começam a colher do fruto, eles começam a colher de tudo que Deus já havia dado anteriormente, mas eles olham exatamente vendo que ainda não era suficiente. Eles lembram o que Deus fez com relação à nação. No verso 2, existem duas imagens que são complementares. Eles mostram o perdão ativo de Deus, perdoastes, mas eles mostram a expiação que Deus fez, cobristes, e junto aqui, ele está dizendo: Deus nos remiu da culpa, Deus apagou a nossa culpa, Deus nos restaurou do nosso pecado, Deus nos trouxe de volta a nossa nação. No verso 3, eles vão dizer: o Senhor tirou de sobre nós a sua ira. Este é o momento da memória.
de reflexão, eles se recordam disso, se recordam do perdão, se recordam da restauração, se recordam da ação de Deus trazendo-os de volta para poder adorá-los a Deus. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, olhando para o que Deus fez no passado em Cristo, da maneira como Deus favoravelmente, graciosamente nos oferece o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, e Ele não somente perdoou os nossos pecados, Ele cobriu a nossa culpa, Ele nos restaurou como filhos, Ele nos deu a certeza da vida eterna, Ele restaurou a nossa alma, e é por isso que hoje nós podemos adorar a Deus. Todos que estão aqui nesta noite estão celebrando a graça perdoadora de Deus, a nossa reconciliação por meio de Cristo, e nós adoramos ao Eterno. Aqui a mudança de disposição divina é explicitada. O Deus que cessa o seu juízo, a esperança de futuro restaura exatamente da experiência passada. O Deus que fez no passado é capaz de fazer hoje também. E quando nós trazemos isso à memória, a nossa fé, ela é exatamente ajudada a olhar para o futuro sem esperança nenhuma, não, mas com toda a esperança, com a esperança de que o Deus que fez no passado, assim como está escrito, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que restaurou o seu povo é o Deus que tem poder de restaurar hoje. O Deus que deu vida no passado é o Deus que renova no presente, e isto é importante. Ele está mostrando, não é que Deus seja inconstante, ora Deus abençoa o povo, ora Deus, Ele não se manifesta para o povo, não, eles não estão mostrando a inconstância desse Deus, mas Ele está mostrando que Deus age por meio do arrependimento do povo. Ele faz com que os seus caminhos de fato tenham a realização em sua graça. Ele restaura na vida deles a sua benevolência. Isto mostra a dinâmica da justiça divina. Arrependimento e misericórdia demonstra a graça de Deus. O salmista, irmãos, quando olha para trás, ele recorda a bondade do Senhor. Olha um pouco para a tua história, olha como Deus tem agido na sua vida, e isto faz com que a nossa esperança seja renovada. Olhar para o passado, para as obras de Deus, é trazer à memória a sua bondade, é dizer: Deus é fiel, Deus, Ele não muda naquilo que Ele faz. Isto renova o nosso coração, e isso mostra, irmãos, que avivamento não surge de uma memória apagada, avivamento surge de uma história que é antiga, de algo que na verdade é trazido à memória por meio da fidelidade do Senhor. É por isso que Jeremias, em Lamentações capítulo 3, verso 21 a 23, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é olhar para o passado e olhar as tragédias, as amarguras e as coisas que nos feriram, é olhar que no passado, talvez próxima ou talvez distante, ver como Deus com a sua mão graciosa alcançou você, alcançou a mim, de que no passado, o Deus do passado, Ele fez com que tudo que está aqui nesta noite viesse a existir por uma ação graciosa de Deus, da maneira como Deus agiu na tua casa, na tua família, nos teus filhos, em toda a tua trajetória, trazer à memória as obras salvíficas de Deus, a redenção que Ele fez em Cristo, nos faz, irmãos, aflorar no coração a esperança
de que o Deus que me amou na miséria da minha vida, o Deus que me amou quando eu estava preso em meu pecado, acorrentado a todas as garras do diabo, e fez com que ele quebrasse estas amarras e me fizesse estar aqui louvando o seu nome, traz a esperança de que este Deus que agiu no passado, ele nos levanta hoje para louvar o seu nome. Jonathan Edwards e Warren Wiersbe, ele enfatiza que a recordação das obras de Deus é combustível para a fé. Edwards mostra que o amor, que as afeições mais profundas, as afeições religiosas nascem quando a alma contempla a beleza das obras de Deus. Ele se renova este amor quando olhamos para a criação e dizemos: como tu és bom, Senhor, como tua graça é benevolente, como o Senhor tudo que faz é belo, é gracioso, como a beleza da cruz, irmãos, por mais que uns a tenham por tragédia, nós a temos por beleza graciosa. Ali está exposta a figura pintada em quadros de amor, a beleza do amor gracioso de Deus pela humanidade. Cristo na cruz, dizendo: está pronto, Senhor, está feito, Senhor, o que mandastes fazer está completo. A beleza desta palavra nos traz esperança de que nós não estamos fadados ao fracasso da vida, mas estamos esperançosos de um futuro, amado, que está garantido, porque o Senhor disse: aonde eu estiver, vocês estarão também. Eu virei buscar vocês. A beleza desta graça nos faz entender que o Deus que nos renovou a nossa vida anteriormente é o mesmo que está aqui nesta noite e pode restaurar tua casa, tua família. Louvado seja o nome do Senhor. O Wiersbe vai dizer, irmãos, ou costuma lembrar, que testemunhos e memórias congregacionais sustenta a confiança no meio das crises. É por isso que nós temos que trazer a memória nos momentos apertados da vida, difíceis da vida. Pare e reflita o amor de Deus, reflita a graça e a presença de Deus no coração, porque, irmãos, restauração é obra da graça de Deus. Deus inicia e Deus completa a obra da reconciliação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: aquele que começou em vós a boa obra, ele irá completar até o dia de Cristo. Deus não faz as coisas pela metade, Deus não faz as coisas deixando inacabada. Aquele que começou, ele vai completar, aquele que iniciou, ele vai completar. Deus inicia, ele completa. Lembra isso aqui, irmãos, para que não nos faz que nós não busquemos métodos litúrgicos humanos para avivamento. Nós simplesmente oramos e dizemos: Senhor, eu não preciso de métodos humanos para que as coisas aconteçam. Eu acredito que no teu soprar, no teu agir, na tua ação, as coisas acontecem do jeito que tu queres. Hernandes Dias Lopes insiste que a memória litúrgica, como a confissão de pecados, a leitura da palavra, a ação de graças, o congregar, utilizar os meios da graça de Deus dentro desta memória litúrgica, é a prática que nos fortalece e fortalece a todos aqueles que estão debilitados, estão frios. Se você está vivendo este momento de frieza, de letargia, tome a palavra em suas mãos e a leia, e contemple a bondade de Deus ali. Se derrame nas Escrituras, mas também se derrame no culto público. Venha adorar a Deus,
frieza se acaba na oração, frieza, ela termina quando nos reunimos para congregar. Sim, quando você não tiver com vontade de vir à igreja, é aí que você precisa vir. Sim, quando você não tiver com desejo de ler a palavra, é aí que você precisa ler. Sim, quando você não tiver com vontade de orar, é aí que você precisa orar. Pratique atos litúrgicos da sua casa, no seu dia a dia e no templo, porque estas coisas renovarão a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo expõe, irmãos, que Deus não ignora a justiça. O Senhor havia razões de ter mandado o povo para o exílio, mas Ele nos mostra, irmãos, que apesar do exílio, a misericórdia de Deus restaura quando há arrependimento. E essa restauração, ela é testemunho confiável para futuras esperanças. O que nós aprendemos desta primeira parte? Primeiro, que a memória das obras de Deus renova a confiança no meio das crises. O salmista, ele olha para trás e vê como Deus já tinha restaurado Israel. É importante o crente ter memórias. É importante nós buscarmos as memórias do passado, olharmos para aquilo que Deus já fez, de como Deus tinha restaurado Israel, de como Deus persistentemente traz Israel debaixo das suas asas, mesmo diante dos seus pecados. Mas Deus, Ele perdoa-os. Isso se torna combustível para a esperança de que Ele agirá novamente. O autor Warren Wiersbe, ele afirma, irmãos, que a memória das vitórias passadas é a ponte que nos leva a confiar em novas vitórias. E aqui, irmãos, a lembrança, ela não é algo nostálgico, não é simplesmente algo que eu estou olhando com nostalgia, mas é a fé que se ancora em fatos, no Deus que fez. É olhar para o passado e dizer: Deus fez, Deus faz, Deus fez. Davi é um exemplo disso. Quando Davi, irmãos, ele vai enfrentar Golias, Davi, ele não olhou para seu tamanho, porque se olhasse, Davi corria, mas Davi traz a lembrança de que Deus o livrou de ursos e leões. É esta a história que ele conta. Ele diz: um dia eu estava no campo e veio um leão e eu matei o leão. Outro dia veio um urso e eu matei o urso. Com esta memória de que Deus lhe deu vitória sobre leões e ursos, ele disse: Deus me dará este incircunciso. A vitória, a memória nos traz a esperança. Essa memória o fortaleceu na sua batalha. Portanto, irmãos, quando a sua fé vacilar, quando você estiver fragilizado, traga à memória respostas de oração, traga à memória livramentos e momentos em que Deus agiu em sua vida, traga à memória o dia em que o Senhor alcançou você, e salvou você, e lavou você, e restituiu a sua vida. Essas lembranças são armas contra o desânimo espiritual. Lembrar dos feitos do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo com o texto, irmãos, é gratidão. Gratidão pelo passado fortalece a nossa fé no presente. Perceba que o salmista, ele não começa pedindo, mas agradecendo. Ele recorda a bondade já demonstrada de Deus. Ele recorda essa memória, os feitos do Senhor, ele agradece. E aqui nós vimos que a gratidão, irmãos, é o alicerce da oração de avivamento. Deus nunca vai avivar alguém que só faz reclamar, que é ingrato, que não olha para o passado, que não olha para os feitos do Senhor.
Eu gosto de usar a expressão de Hernando Dias Lopes quando ele diz, irmãos, que a ingratidão é o túmulo da fé. A ingratidão é o túmulo da fé, mas a gratidão é o solo fértil onde floresce a esperança. É por isso que em Lamentações, Jeremias, no meio do caos, no meio da desesperança de tanta gente, ele encontra esperança em lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam dia a dia. Existe um exemplo de George Miller, que quando o orfanato que ele mantinha não tinha alimentos, ele orava. Mas ele não orava pedindo para que Deus lhe desse pão e leite para aquelas crianças. Na sua oração, irmãos, ele simplesmente agradecia pelo pão que ainda viria. Ele dizia: Senhor, obrigado pelo pão que tu irás enviar. Obrigado pelo leite que o Senhor vai enviar. E se surpreendam como eu surpreendi. Muitas vezes quem era surpreendido era ele. Então, irmãos, antes de clamar por um avivamento, agradeça pelo que Deus já fez na sua vida. Agradeça, seja grato o que Deus fez na sua família, o que Deus fez na sua igreja. A gratidão, irmãos, abre os olhos para ver que Deus continua sendo fiel. A terceira coisa que eu aprendo com este texto é lembrar das obras de Deus que nos aponta para Cristo, nossa esperança final. Percebam, todo perdão, restauração, reconciliação, lembrados pelo salmista, encontram cumprimento definitivo em Cristo. Ele é a prova máxima de que Deus não apenas pode, mas quer restaurar seu povo. Em Cristo, irmãos, nós encontramos a consumação do perdão na expiação, e na cruz a substituição penal, onde a ira dá lugar à misericórdia. Deus queria punir a nação, Deus queria punir o povo, mas Cristo na cruz, ele desvia a ira de Deus, e nós recebemos da sua misericórdia, da sua graça. E é por isso que Jonathan Edwards, ele dizia que a lembrança da obra de Cristo é o maior despertador das afeições espirituais. A memória da obra de Cristo na cruz traz ao nosso coração um amor sobrenatural pelo Senhor, um amor que nós vimos como Deus tão grande e misericordioso pôde olhar para alguém tão pecador quanto eu. Em Romanos 8:32, Paulo diz isso, trazendo à memória aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu o seu filho por nós, irmãos, ele mandará avivamento para o seu povo, ele enviará da sua graça sobre a sua igreja, porque nem seu filho ele poupou, também não poupará das graças que derramará sobre nós. Conta-se que nas ilhas remotas, nas ilhas híbridas, na Escócia, a igreja que vivia com apatia e frieza espiritual, e diz que algumas mulheres idosas, elas começaram a orar com intensidade, começaram a buscar a Deus, e elas estavam pedindo que Deus renovasse a vida do seu povo. Quando pregadores como Duncan Campbell chegaram na cidade, a ênfase não foi em novidades. Ele não trouxe novidades nas pregações,
mas ele trouxe lembranças, lembrando ao povo dos grandes feitos de Deus do passado, dos livramentos que Deus deu, dos milagres que Deus operou e de como Deus ele é fiel nas suas obras. Estas memórias no momento da pregação, daquilo que Deus fez, desperta o coração do povo. E diz a história, irmãos, que comunidades inteiras, todas as igrejas, todo o povo, eles começaram, irmãos, a serem quebrantados, porque as lembranças das obras passadas de Deus, das obras antigas, elas são catalisadoras para a transformação da mente. Sempre que você está lembrando do que Deus fez, lembrando de todas as obras de Deus, seu coração começa a ser renovado. Pessoas iam, as multidões movidas por uma fome insaciável de Deus. Lembrar das obras de Deus traz ao coração desejos profundos, e muitas vezes multidões eram tomadas por convicção de pecados antes mesmo de entrar no templo, antes das pessoas chegarem na igreja, já começava a se quebrantar na porta da igreja. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Alegria restaurada, fervor santo, arrependimento visível, a lembrança de que Deus já havia feito, abriu espaço para que ele agisse de novo, cumprindo de modo vivo a oração do salmista: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. A lembrança foi exatamente essa. O salmista estava dizendo: Senhor, assim como fizeste no passado, faz hoje novamente. Nós precisamos ter desejo no Senhor, nós precisamos nos alegrar no Senhor, estar diante do Senhor. Então traga à sua memória as obras do passado. Do verso 4 ao verso 7, o salmista mostra uma insatisfação santa. Percebam no verso 4: restaurasse-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus da nossa salvação, e afasta de nós a tua indignação. Do verso 1 ao verso 3, o povo começa a lembrar dos feitos do passado, mas do verso 4 ao verso 7, o povo havia sido libertado, mas é como se eles estivessem ainda com a ira divina. Eles não estavam percebendo, por causa da apatia espiritual que estavam passando, que Deus estava com eles. Eles não estavam pensando que a ira de Deus ainda estava sobre eles, que Deus ainda estava indignado com o seu povo. Percebam, o título Deus da nossa salvação situa exatamente o pedido dentro da aliança. O salmo não apela a qualquer Deus, a um Deus genérico, mas ao Deus que vem resgatar o seu povo. E ele diz: restaura-nos, é verbo de ação divina. O avivamento, irmãos, é acima de tudo obra de Deus. Avivamento não é a igreja que faz, avivamento não é um pregador de fora que traz, avivamento não são cantores que promovem, avivamento é obra do céu, é obra que desce do céu para o coração do povo, é obra divina, é obra do Espírito Santo, é Deus que somente faz a obra do avivamento. Porém, o pedido denota consciência da necessidade da comunidade. Quando eles dizem: Senhor, restaura-nos, ele não está dizendo restaura-me, ele está dizendo: a tua igreja precisa, o teu povo precisa. Quem precisa de restauração, levante a sua mão e glorifique a Deus. Diga: Deus, eu preciso, vivifica-me, Senhor, restaura-me, Senhor, aviva-me, Senhor. No verso 5, ele diz: porventura serás tu irado para sempre? Senhor, o Senhor nos tirou, sim, do cativeiro, mas o Senhor está indignado ainda contra nós.
São perguntas retóricas que eles fazem. Eles estavam pensando que Deus realmente está virado contra eles porque eles estavam tristes. Eles precisavam renovar a alma. Então percebam, irmãos, percebam que você viver bem materialmente, que você ter uma empresa transbordando, que você ter muito dinheiro no bolso, não quer dizer tudo para você. Avivamento não é você ter a poupança cheia. Avivamento é ter a alma transbordando de alegria dentro do Senhor. Eles haviam deixado o cativeiro, mas a alma ainda estava abatida. Eles disseram: ou prolongarás a tua indignação de geração em geração. Não é dúvidas, mas é apelo enfático: Senhor, não deixe que a tua ira se arraste por toda a eternidade. Eles mostram, irmãos, ansiedade de que o Senhor renove a sua alma. Verso 6, eles vão concluir, mostrando que aqui é o núcleo do Salmo. E ele vai dizer: vivifica no Senhor, nos traz vida novamente, nos desperta novamente, restaura nossa alma. Sim, Senhor, nós estamos plantando e nós estamos colhendo. As colheitas estão abundantes, estamos juntando o celeiro, nós estamos com tudo que a gente precisa, mas nós não temos alegria na alma, nós não temos gozo no Senhor, nós não temos restauração no coração. Então, Senhor, estas coisas são importantes, mas não é tudo. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, nós temos tudo aqui, mas não temos o essencial. O que nós precisamos, Senhor, não é somente disso. O que nós precisamos é da Tua presença. O que nós precisamos é da alegria do Senhor no nosso coração. A meta deles, irmãos, é regozijar-se em Deus. A meta deles é ter alegria em Deus. A meta do avivamento sempre será adoração alegre e centrada em Deus. Não, irmãos, acredite, conta gorda, prosperidade material não é tudo o que você precisa. O que você precisa é alegria em Deus, é o seu coração se regozijar na presença de Deus, porque se você tiver tudo isso, você terá emocionalismo vazio. Nada, irmãos, absolutamente é mais importante do que ter alegria do Senhor. E é por isso que no verso 7 ele vai dizer: mostra-nos, Senhor, a tua indignação, a tua benignidade, e dá-nos da tua salvação. Existem dois pedidos paralelos aqui. Primeiro, a revelação do amor de Deus. Nós queremos provar desse amor. E segundo, a salvação, entendida como livramento e restauração da aliança. O recede, ou a lealdade, o amor leal de Deus aqui, irmãos, é a base relacional. Pedir que Deus mostre sua fidelidade ativa, que renova a confiança do povo. Perceba isso, irmãos. O santo inconformismo deve fazer parte da nossa vida. Termos uma inconformidade santa. Deixa eu perguntar para você uma coisa: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Está tudo bem para você? Você está bem? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a sua alegria espiritual? Como é que está o seu gozo diante de Deus? O santo inconformismo do salmista não é rebeldia egoísta, mas aversão à mediocridade, aversão à maneira como se estava vivendo. Não, Senhor, eu não quero somente isso.
O verdadeiro avivamento, irmãos, começa quando a igreja reconhece que o pouco não basta. Não basta vir somente para o culto no domingo, entrar e sair do culto e nada acontecer. Entrar e sair do culto e eu não sentir alegria em Deus. E é claro que o sentimento não traduz a firmeza e as convicções espirituais que você precisa ter. Mas uma coisa é real, é dizer a expressão do próprio salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de adorar a Deus, a alegria de servir a Deus. Vir ao templo com um coração amargo, com peso nas costas, irmãos, é sinal que você precisa buscar a Deus, dobrar seu coração e dizer: Senhor, a tua alegria renova as minhas forças, a tua alegria alegra meu coração. Eu quero da alegria do Espírito no meu coração, eu quero poder me alegrar e estar diante de Deus. Irmãos, o pouco não basta. O Deus que nos chamou, Ele nos quer que nós tenhamos plenitude de vida em Cristo. O salmista, ele não se dirige a um Deus inconstante. É claro que ele não ignora o juízo de Deus. Ele reconhece que a correção que Deus fez é legítima, é justa. Mas ele clama a Deus porque a restauração é a expressão da misericórdia divina quando de fato há arrependimento. E isto pode nos levar a dois perigos. Primeiro, buscar avivamento como produto emocional. Eu quero somente chorar no culto e para mim basta. Não, isso não é avivamento. A outra é confundir que a cessação do juízo é ausência de santidade. O autor, novamente, Wisby, ele enfatiza que avivamento, irmãos, envolve aflição pelo pecado e um clamor perseverante. Quem quer avivamento, irmãos, tem que dobrar o coração e dizer: Senhor, me perdoe, eu sou pecador. Me perdoe, mude a minha vida, mude meu coração. Já Jonathan Edwards enfatiza que avivamento produz afeições santas. Deus, ele começa a mudar as afeições do nosso coração. Aquilo que nós amávamos antes, passamos a não amar mais. Aquilo que nós odiávamos antes, nós passamos exatamente a amar mais aquilo que Deus tem para a nossa vida. Avivamento, irmãos, é o afastamento de tudo aquilo que Deus não quer, é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama, é um retorno à presença de Deus. Avivamento, irmãos, tem que ter a centralidade nesta graça de Deus, como dizia Hernando Dias Lopes, que ressalta dizendo que o clamor deve ser congregacional, litúrgico e acompanhado de confissão de pecados, confissão pública. E para isso, eu aprendo 3 coisas deste texto. Primeiro, eu tenho que aprender a cultivar o santo inconformismo. Sim, eu tenho que estar inconformado. Sempre que alguém me pergunta e diz assim: pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou, mas não estou. E a igreja como é que está? Está bem e não está. Pastor, não estou entendendo. Eu disse: eu estou bem, mas eu preciso melhorar. E a igreja também, sim, ela está bem, mas precisa melhorar. Este santo inconformismo de querer provar mais da graça de Deus deve estar presente em nosso coração. O clamor do salmista, irmão, sabe o que é que pressupõe? Pressupõe a sua insuficiência. Quando ele reconhece quem é, apesar de já terem experimentado as bênçãos de Deus, o povo reconhece que precisa de mais. Eu quero mais. Restaura-nos, ó Deus, da nossa salvação.
O avivamento verdadeiro nasce de um santo inconformismo espiritual. Não se contentar com o pouco de Deus, mas desejar o transbordar da sua graça. É dizer: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Dizem que no avivamento de Gales, em 1904 e 1905, liderado por Evan Roberts, começa com jovens inquietos, que exigiram mudança de vida, oração intensa e abandono de hábitos que estagnavam a igreja, pecados. E eles começaram a orar, jovens começaram a se reunir para orar e dizer: Senhor, muda a igreja, muda a nossa vida, o que tiver de errado começa a corrigir. Sabe qual foi o resultado? No país de Gales, milhares de conversões autênticas, arrependimento público e visível, as pessoas iam à frente confessar seus pecados, restauração de relacionamentos quebrados, maridos e mulheres sendo restaurados, irmãos dentro das igrejas que estavam quebrados a sua comunhão, começaram a ser restaurada a comunhão. As pessoas que haviam brigado com vizinhos e com pessoas da comunidade estavam sendo restauradas, porque chegou o avivamento. Onde há avivamento, irmãos, casamentos são restaurados, relacionamentos são restaurados, o pecado ele começa a ser removido. Havia transformação social, houve transformação social. A igreja se levanta para ajudar as pessoas carentes, as pessoas que usavam drogas estavam na rua, estavam sendo tiradas por estes irmãos. A cidade sofreu uma transformação social muito grande, bares se esvaziaram, porque as pessoas que estavam lá, agora estavam na igreja. Crimes diminuíram, porque as pessoas largaram as suas armas e se entregaram a Cristo. Famílias foram curadas. Isto é avivamento. A alegria de Deus vem sobre o seu povo, quando o seu povo busca a Deus. Glória a Deus. No verso 6, irmãos, e aqui está o pedido central, e eu não vou mais aos outros versículos, vou ficar nesse versículo principal. Aqui está o versículo-chave: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Este versículo é o coração do Salmo 85. Ele revela, irmãos, a verdadeira essência do avivamento. Não se trata apenas de restauração eterna. Não é aquela alegria simplesmente que se vê no sorriso do rosto. Não é apenas a questão de templos reconstruídos, de liturgias restauradas, mas essa alegria, ele fala de uma vida nova interior, de uma vida restaurada, de uma alegria transbordante, dessa alegria que se espraia para tudo da vida. É a alegria restaurada em Deus que começa a mudar a realidade da minha casa, que começa a mudar a realidade do meu trabalho, que começa a mudar a realidade dentro da igreja, porque esta motivação que vem da alegria em Deus começa exatamente a restaurar as minhas relações, a curar os meus relacionamentos, a ter exatamente o dinamismo no serviço e na obra do Senhor, sem reclamação, sem murmuração, mas fazendo as coisas com a alma restaurada,
em plena e total gratidão a Deus pelos seus feitos. Irmãos, o objetivo exatamente aqui que eles oram é pelo vivificar. E o vivificar, ele indica ressuscitar, levantar, restaurar, dar nova vida, dar nova vitalidade espiritual. Nós precisamos de vitalidade espiritual. Nós precisamos, irmãos, de uma igreja viva, de uma igreja que invada esta comunidade, que invada esta cidade, contando do testemunho do Senhor, tendo alegria exatamente testemunhal, a alegria da alma, a alegria na vida, de que é contagiado as suas relações, é contagiado a sua vizinhança, e todos veem pelo testemunho deste crente que é restaurado em Deus, que é vivificado em Deus e que tem a alegria e o gozo da presença do Senhor, uma vida totalmente diferente que atrai os que estão de fora. Não, irmãos, não é a sua roupa que atrai, não, irmãos, não é o seu carro que atrai, não, irmãos, não é a sua conta corrente que atrai, não, irmãos, não são essas coisas que atraem, mas é a sua alegria em Deus, é o seu gozo no eterno, é a sua paixão por Deus, é a sua alma que transborda em Deus, que faz com que o testemunho cristão se espraie e comece a andar por toda esta cidade. É quando os vizinhos olham para você e diz: como esta irmã tem uma vida transbordante, como este irmão, ele tem uma vida transbordante. A alegria de Cristo, irmãos, tira a cara carrancuda do crente carrancudo. Sim, aquilo que acontece dentro, ele sai para fora. Sim, aquilo que acontece na alma, ele transborda para o exterior. Não, irmãos, não é uma alegria aparente, não é uma alegria litúrgica, não, é uma alegria real, é a alegria da presença do Senhor. E quando nós estamos alegres em Deus, um irmãzinho canta que Deus é fiel, e você se alegra na fidelidade de Deus. Sim, quando o seu coração é alegre em Deus, você não se contenta em ver uma alma que não ouviu falar de Cristo, porque esta alegria se transborda em ações missionais, em ações contínuas de pregar o Evangelho. Sim, irmãos, esta alegria transborda nas relações de pais e filhos, de filhos e pais, de maridos e esposas, de esposas e maridos, de patrões e empregados, de empregados e patrões. Por onde você anda, com quem você fala, o que você faz, esta alegria transborda, porque nem apenas a alegria dos lábios e dos dentes expostos, mas é a alegria da alma que foi vivificada em Deus. O objetivo desse agir divino não é simplesmente colocar o povo de volta em seu lugar, mas despertar alegria e prazer profundo em Deus. Essa alegria, irmãos, é a marca do verdadeiro avivamento. Um gozo que nasce da verdadeira percepção da graça, que nasce desta percepção da graça, do perdão. Deus me perdoou, da presença de Deus e da certeza que Ele age poderosamente em nossas vidas. Em outras palavras, o avivamento, irmãos, começa com Deus renovando o seu interior, para que o exterior reflita essa mudança. O fruto inevitável dessa vivificação é a alegria em Deus. John Piper é um dos autores que mais fala da satisfação em Deus, da alegria em Deus.
de você se alegrar com este Deus gracioso, ter a sua alma transbordante de um amor, irmãos, que é inconfundível, que você na verdade não sabe traduzir este amor, que não é produzido por você, não é um amor que você tenta construir, encaixar, levantar um alicerce deste amor, é um amor produzido pelo próprio Deus, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus, ele fez transbordar no nosso coração o seu amor, recebemos o seu amor foi derramado em nossos corações, este amor que é derramado em nossos corações, nos faz transbordar de alegria, é por isso que Paulo, apóstolo, preso na prisão de Roma, numa cela fria, escura, Paulo escreve uma das maiores cartas de alegria de todos os tempos, a uma comunidade que estava triste por causa da perseguição, que estava triste por causa das dores, que estavam tristes por causa da própria prisão do autor, de Paulo, do apóstolo Paulo, mas ele escreve uma carta para aquela igreja, e ele diz: irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, e você pergunta, como pode um preso religioso, um preso perseguido por Roma, perseguido por outros religiosos, ser colocado numa cela e ainda falar de alegria, alguém que sabia que estava sendo levado até Roma, que estava sendo levado ao matadouro, Paulo estava sendo conduzido para a morte, e ele sabia que iria morrer. Em Timóteo ele vai dizer que ele estava sendo entregue para a libação, Paulo estava sendo entregue para ser oferecido como sacrifício diante de Deus, mas Paulo em momento nenhum retrocede, Paulo mostra que a sua alegria em Deus é exatamente a motivação que lhe fazia olhar para o futuro. Este olhar para o futuro é a esperança daqueles que têm em Deus o seu maior prazer, porque Paulo disse, irmãos, porque para mim melhor é estar com Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para mim morrer e viver é a mesma coisa, mas Paulo diz, por isso, irmãos, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. A alegria de Paulo não era circunstancial, a alegria de Paulo não era devido à prosperidade, não, pelo contrário, a alegria de Paulo era uma pessoa, Paulo disse, alegrai-vos no Senhor, a minha alegria está em Cristo, alegre-se em Cristo, na dor, na dificuldade, na perseguição, Cristo é a pessoa que você deve amar e ter alegria nele, louvado seja o nome do Senhor. Alegria em Deus é a marca de uma vida avivada. Avivamento, irmãos, não é medido por emoções passageiras, mas pela alegria constante em Deus, fruto da restauração espiritual. Paulo e Silas é um bom exemplo disso. Estavam presos em Filipos, Atos capítulo 16, mas cantavam hinos a Deus, cantavam hinos a Deus. Não era alegria circunstancial, mas era alegria espiritual. Alguns historiadores contam, irmãos, sobre o avivamento moraviano do século XVIII, e eles diziam que os missionários eram conhecidos para servirem, ou por servirem a Deus com cânticos de alegria. Os missionários eram conhecidos pelos seus cânticos de alegria, mesmo diante da perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, mas cantavam com alegria. Os irmãos nas arenas de Roma,
quando postos para serem devorados por leões, eles cantavam com alegria. Eles adoravam a Deus com alegria. Irmãos, a alegria é a marca de uma vida vivada. Não importa o que você passe, não importa as circunstâncias, seja alegre em Deus. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, é que a alegria em Deus fortalece o testemunho da igreja. A alegria, irmãos, do povo é a prova visível de que Deus agiu. O avivamento que não transborda em testemunho alegre não é genuíno. Não é genuíno. Diz Charles Spurgeon que a alegria em Cristo é o mais convincente sermão pregado ao mundo descrente. Vou repetir, a alegria em Cristo é o mais convincente sermão pregado ao mundo descrente. Não existe nada pior do que um crente carrancudo, de um crente reclamão, de um crente que acha ruim tudo, que reclama com tudo, que não está feliz com nada. É um testemunho ridículo. Uma vez aqui eu acho que eu contei aqui, eu já contei tanto essa história. Mas tem uma irmã, que eu fui pastor dela aqui em Sumé, irmã Rosália. Sumé, na Paraíba. Rosália, ela teve câncer de mama. Um dos seus seios foram arrancados. Só que a cirurgia que foi feita foi semelhante àquelas cirurgias que se faz lá no IML, quando costura um morto. Grosseiro. Rosália ainda tinha um braço esquerdo deslocado, que ela foi pegar um ônibus, e quando pegou o ônibus, saiu, deslocou o braço dela. E você não via Rosália reclamar de nada, com fortes dores no peito, com fortes dores no braço, vivia com antipóia, não perdia um culto. Você não via Rosália reclamar, você via Rosália cantando, evangelizando, testemunhando, sorrindo, falando do amor de Cristo. Chegou um tempo, irmãos, que Rosália foi começando a definhar. E ela chegou no estágio final da sua vida. Rosália não podia mais andar. Estava deitada em cima de uma cama, com aquela cicatriz ou com aquela cirurgia aberta, fedendo e cheio de bicho, que uma enfermeira, todas as manhãs, antes de ir para o hospital, passava na casa dela com uma pinça para tirar os bichinhos que estavam. Aqueles tapurus. Botava remédio, partia para o trabalho. Rosália pegava os salmos e hinos e a harpa, que eram as duas cânticos que ela cantava, deitada, e ela cantava o dia todo. Seu tempo foi piorando. Depois de algumas visitas, irmãos, eu não conseguia entrar na sala da casa dela com mau cheiro. De tanto mau cheiro que tinha. E eu entrava na sala, pedia perdão constrangido, porque eu tinha que colocar um paninho com álcool aqui.
Ela disse: pastor, não se preocupe, eu só aguento porque é meu, pode entrar. Passados alguns dias, irmãos, eu disse: eu vou dar ceia a Rosália. E alguns irmãos começaram a dizer: pastor, ela está piorando, pastor, ela está ruim, pastor, ela está ruim. Eu disse: como é que está o emocional dela? Amanhã eu estou indo visitá-la e levar a ceia. E todos os irmãos disseram assim: pastor, a gente entra lá triste e sai de lá alegre. Rosália não reclama hora nenhuma. Rosália não diz que está ruim hora nenhuma. Rosália não diz que Deus a abandonou hora nenhuma. A gente entra lá com lágrimas nos olhos e a gente sai com um sorriso no dente, porque Rosália prega o Evangelho. Rosália fala da grandeza de Deus, fala que está alegre em Deus, e que se Deus tiver que levar ela, para ela vai ser glorioso, porque ela quer estar com o Senhor. E todos saíam de lá emocionados, e Rosália, ela fortalecia a fé daqueles irmãos, pela alegria e o gozo que ela tinha em Deus. No outro dia, eu ia fazer visita a ela e levar ceia. E as irmãs revezavam durante toda a noite, para estar com ela e cantar com ela, para que ela pudesse dormir. Quando foi lá para as 4 horas da manhã, Rosália pediu às irmãs: vamos cantar o hino, aquele hino, meu Jesus, tu és bom. E ela pegou ali as irmãs tudo cantando, e ela cantando: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vives em mim, tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus, tu és tudo, sim, tudo para mim. Rosélia cantando com bastante alegria, irmãos, e de repente Rosália silencia e ela fecha os olhos, e as irmãs continuam cantando, e uma catucava a outra e dizia assim: ela dormiu, e continuaram cantando, depois pararam, e quando foram tocar em Rosália, Rosália já tinha partido alegremente à presença de Deus. Rosália partiu sem reclamar, partiu alegre em Deus e partiu louvando a Deus. No entanto, queridos, nós temos que entender que a solicitação, a oração do salmista, mesmo olhando para o passado, pelos feitos que Deus já fez, mas ele queria que Deus restaurasse aquilo que o povo precisava: o gozo da presença do Senhor. Como é que está a sua alegria em Deus? Como está a sua satisfação em Deus? Como está o seu desejo pelo Altíssimo? Não adianta a gente pedir, irmãos, avivamento, se nós não temos desejos por Deus. Nós devemos pedir a Deus e desejá-lo no mais íntimo da nossa alma, porque Ele é a única alegria que precisamos na nossa alma. Porque se lembre, o teu carro, você não vai levá-lo. A tua riqueza, o teu dinheiro, a tua conta num banco, que eu sei que está muito difícil hoje por causa da crise econômica, mas aquilo que você conseguir juntar aqui, vai ficar aqui. Mas Paulo disse: está
com Ele é incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Peça a Deus: Senhor, vivifica minha alma. Eu não quero permanecer desse jeito. Eu não quero viver de todo jeito. Eu quero a alegria do Teu Espírito, o transbordar do Teu Espírito, o transbordar, porque eu não quero ficar mais reclamando do marido, da esposa, do filho, da igreja, do pastor, dos oficiais, do professor. Eu não quero, Senhor, eu quero ter uma vida alegre, uma vida transbordante na Tua presença, porque isto é avivamento. Deus nos abençoe.